Nova série Super Salmos. Salmos é um livro da Bíblia que nos ensina sobre louvor a Deus. Falando em Bíblia, ela tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Salmos está no Antigo Testamento. É o maior livro da Bíblia e teve o maior número de escritores. Dentre eles, 2 reis, Davi e Salomão. E Moisés, que escreveu o Salmo 90. O menor salmo é o 117. E o maior é o 119. Incrível, né? Agora, fique com o episódio de hoje da série Super Salmos. Bom dia, crianças! Como vocês estão? Estamos de volta para mais um super culto infantil, né? Nós estamos começando agora uma série de super salmos, tá? Vocês já ouviram falar de salmos? Salmos é um livro da Bíblia, né? Então, nós vamos começar. Estão prontos? Vamos lá, vamos buscar ajuda aqui na palavra do Senhor, né? Então, super salmos para louvar ao nosso Deus, tá? Quando nós vamos ler a Bíblia, né, nós precisamos estar, né, com o coração aberto e os olhos também, né, com amor, com muito amor, para que a gente possa receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós na palavra, tá? Então, eu convido vocês para abrirem o coração, ficarem ligados, ficarem juntinhos comigo aqui, né? Vamos começar, então, a nossa aventura, tá? Vocês lembram que nós estudamos sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia é como uma biblioteca. E ela tem muitos livros dentro dela. Então, biblioteca é uma quantidade grande de livros ou um espaço onde vocês têm vários livros guardados, tá? Vamos lembrar um pouquinho, tá? Quantos livros tem a Bíblia? Vocês lembram? Nós conversamos sobre isso já, né? A Bíblia tem 66 livros, tá? 66 livros. Talvez vocês não enxerguem, mas aqui tem um cartazinho que diz que tem 66 livros. Tem 39 no Antigo Testamento, que é antes de Cristo, né? E 27 no Novo Testamento, que é depois de Cristo. É um cartaz invisível, né? Vocês não estão enxergando, mas eu estou lendo aqui para vocês, tá? Eu vou perguntar o seguinte para vocês. Vou lançar um desafio, tá? Um leve desafio. Não vão atrás, não perguntem para ninguém. Fiquem pensando até o final, tá? Quem nasceu primeiro? Moisés ou Davi? Davi ou Moisés? Quem nasceu primeiro? Vocês pensem nisso, tá? E que nós vamos falar neles depois. Então, podemos dizer que a Bíblia, com tantos livros, é uma biblioteca? O que vocês pensam? É uma biblioteca? Tem 66 livros? Sim. É uma biblioteca. Se vocês têm uma Bíblia em casa, você já tem uma biblioteca, tá? E aí, ela conta, né? Porque ela tem as histórias ali da formação do mundo, de Gênesis até Apocalipse. E aí vai uma história linda, né? Que os homens de Deus escreveram. Pela leitura da palavra de Deus, nós conversamos com Deus, aprendemos a ouvi-lo, né, a obedecê-lo. Mas vamos voltar aos Salmos, tá? A Bíblia tem, vocês não vão enxergar de novo, tá, galera? Mas fiquem ligados, ó, prestem bem atenção. Usem aquele óculos ali, tá? Do coração aberto, que tem 150 salmos. Vamos voltar a falar de salmos. Salmo é um livro que está na Bíblia e nós vamos aprender alguma coisa sobre ele hoje. Tá? Temos 150 salmos, ou seja, é muita coisa, né? E o que é um salmo? Salmo significa cântico. Cântico? É cântico.
E eles nos ensinam como louvar a Deus. E o que é louvar? Né? Então, louvar, gente, olha aqui, é reconhecer que Deus é grande, maravilhoso, especial e único na nossa vida. Vocês estão enxergando esse cartaz? Pois eu estou. Vocês estão usando aquele óculos? Prestem atenção. Então, quando falamos em louvor, quase sempre lembramos de quê? De que nós lembramos? Quando ouvimos um louvor, falamos em louvor, nós lembramos de quê? De música. Vocês não lembram de música quando falam em louvor? Eu lembro de música quando falo em louvor. Chamamos os músicos da igreja de quê? Ministros de louvor. Mas vocês sabem que todos nós podemos louvar a Deus mesmo sem ser músico, mesmo sem saber tocar um instrumento, e mesmo sem ter um violão ou qualquer instrumento musical. E é isso que os salmos representam, louvores a Deus. Mas será que nos salmos da Bíblia tem música? Vou convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês em Salmos, para ver se toca alguma música aí, tá? Olha aqui, eu vou abrir minha Bíblia gigante, vamos ver. Vocês ouviram isso? Uau, gente, da minha Bíblia saiu uma música, mas talvez na de vocês não tenha, né? Peguem, se vocês pegarem a Bíblia do pai de vocês, né, da mãe de vocês e abrir ela bem no meio, vocês vão encontrar os Salmos. E óbvio, né, que vocês não vão abrir a Bíblia e vai ter música ali na Bíblia, mas o que que tem? Palavras de louvor. Palavras que dizem quanto Deus é grande, quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é importante na vida, na nossa vida, e foi importante na vida de todos os homens que escreveram os Salmos. Como assim, homens que escreveram os Salmos? Pois então, eles foram escritos por várias pessoas, tá? Não foi só uma pessoa, como lá no livro de, digamos, no livro de quem? Vamos dizer que lá no livro de Gênesis, quem escreveu foi Moisés, mas o livro de Salmos teve vários. Ó, a gente ficou aí uma pista para vocês saberem quem nasceu primeiro, né? Tem várias pessoas que escreveram os Salmos. Então, vamos explicar o seguinte para vocês, tá? Davi, ele escreveu 73 salmos. Ele escreveu quase todos os salmos. Davi era músico, Davi era poeta, né? Moisés também escreveu alguns salmos. Tivemos salmos escritos por Salomão, pelo filho de Corá, Etá e Azade. Que nomes estranhos, né? Mas assim, ó, não precisam decorar isso, tá? Um dia, quando vocês crescerem, que vocês vão se aprofundar e vão estudar mais a Bíblia, aí sim vocês vão entender quem são esses homens, tá? Mas Moisés, Davi, Salomão, vocês conhecem, né? A gente fala bastante sobre eles. E o livro de Salmos possui algumas curiosidades, tá? Vou contar para vocês algumas curiosidades sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele está subdividido em 5 livros. Olha só, vocês têm uma biblioteca que é uma Bíblia toda de 66 livros e vocês têm um salmo que está subdividido em 5 livros. Gente, vocês têm muito livro em casa. Vocês leem algum? Vocês pedem para alguém ler para vocês? Vocês têm curiosidade em saber o que está escrito ali? Pois eu acho muito legal a gente ler a Bíblia, porque a gente aprende muita coisa. Vou dizer o seguinte, ó. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia. Como eu disse para vocês, ele tem 150 salmos. Ele tem um salmo que só tem 2 versículos, é o menor salmo da Bíblia, vocês estão vendo aqui? É o Salmo 117, ó, está escrito aqui, ó, Salmo 117, só tem 2 versículos. Depois nós vamos conhecer esses versículos, tá?
E ele tem o maior versículo, tá? O Salmo 119 tem 176 versículos. Pensem, vocês lêem um capítulo da Bíblia que tenha 176 versículos, é uma história enorme. Agora, um salmo com 176 versículos é grande, né? Ele é tão legal, gente. Ele é tão legal. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, eu não vou ler para vocês agora esse salmo menor, porque nós vamos ler ele lá no final, tá bom? E aí, eu queria pedir para vocês o seguinte. Nessa série, né, que nós estamos começando, dos super salmos, todos os domingos vai ter alguém falando sobre um salmo. Então, assim, ó, comecem a pedir para o papai e para a mamãe ler para vocês assim, alguma parte do salmo legal para vocês começarem a interagir, a conhecer mais, né? O que Deus falou com essas pessoas, o que essas pessoas falaram com Deus, porque eles falavam com Deus através dos salmos, agradecendo a Deus. Tem salmos que Davi estava fugindo do rei Saul, e ele desesperado, e ainda assim ele agradecia a Deus. E ele agradecia a Deus por Deus estar livrando ele dos seus inimigos, né? Tem louvores que falam de salmos que talvez vocês conheçam, tá? Eu não sei cantar, né? Eu não sou que nem a Nani, né? A nossa querida Nani, que canta, que fala, que louva, né? Eu não sei. Então, assim, eu não vou nem tentar cantar um louvor para vocês que fale de algum salmo. Mas vocês vão acabar aprendendo alguns no decorrer dessa série, tá? Vamos lá. O livro dos Salmos é o livro bíblico que possui mais autores. Isso eu já falei, né? Que ele é o maior livro da Bíblia. Ele é o livro bíblico que demorou mais tempo para ser escrito. Vocês sabem que é interessante isso, né? Como é que pode um livro ter demorado muito tempo para ser escrito? Por quê? Uma pessoa começou a escrever alguns fatos, algumas coisas que aconteciam com ela e agradecendo a Deus lá no início, né? Desde a criação lá, com Moisés, e daí depois outros homens vieram e foram escrevendo. E Davi escreveu tantas coisas, porque ele escreveu quase todos, né, os salmos, e aí quando terminou, ainda teve o Asaf, teve esses outros ali, né, o Corá, o Etá, eles escreveram ainda quando estavam no exílio da Babilônia, porque o povo de Deus, com toda a perseguição que teve, eles, mesmo no exílio, eles louvavam ao Senhor através dos salmos. Vocês sabiam que os salmos eram usados nos templos como louvor? Por isso que ele tem a ver com louvor? Então, os salmos têm a ver com louvor, porque no templo eles tinham um tempo especial para ler os salmos, para engrandecer o Senhor. Então, vocês podem escolher um salmo, né, lá na Bíblia, e daí vocês podem pedir para a mamãe, lê um salmo aí para mim, porque eu quero saber como é que é essa história de salmo que a prof. Marisa falou, como é que funciona, como é que eles falavam com Deus, como é que Deus falava com eles, o que estava acontecendo com eles quando eles escreveram esse salmo. A mamãe, o papai, a vovó, a vovô, a tia, tio, algum adulto, o irmão mais velho, vai sim explicar para vocês ou ler para vocês. Os salmos, eles são legais assim de serem lidos em voz alta, porque no templo eles eram lidos em voz alta, tá? Para todos ouvirem. Nós vamos agora louvar ao Senhor, tá? Com a Joana. E eu gostaria muito, eu não posso levantar aqui, tá, gente? Porque daí senão a imagem aqui não vai ficar muito legal, então tem que ficar colada aqui nessa cadeira, mas com certeza, nesse banquinho, com certeza eu ia querer ficar em pé, mas eu convido vocês, tá? Para levantarem do sofá, da cama, de onde vocês estiverem, do chão, porque eu amo sentar no chão, né? Mas aqui também hoje não ia ficar muito legal. Mas levantem e vamos cantar um pouquinho com a Joana, porque nós vamos louvar ao Senhor com música, tá? Vamos lá? Joana? Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar
fazer aqui. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus. Menino, que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Menino, que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus. Papai, que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Mamãe, que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus. Vovô, que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Vovó, que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus. Então, o que nós viemos fazer aqui? Sempre que nós estamos, na vida toda nossa, né? Não existe um momento especial de louvor. A nossa vida é uma vida de louvor. Porque nós conhecemos um Deus maravilhoso, nós conhecemos um Deus tremendo, nós conhecemos um Deus único, né? E eu vou dizer para vocês assim, eu gosto muito de usar chapéu, tá? Mas hoje eu não quis botar um chapéu. Então eu resolvi agora botar aqui, para louvar ao Senhor com a Joana, botar uma coroazinha de flores, tá? Então, voltando lá, nós sempre louvamos ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. E esse louvor diz assim, ó, menina, o que você veio fazer aqui? Eu vim louvar a Deus. Papai, o que você veio fazer aqui? Eu vim louvar a Deus. Mamãe, o que você veio fazer aqui? Eu vim louvar a Deus. Vamos considerar que o que você está fazendo aqui, seja uma pergunta de Deus, para cada um de vocês. Ele vai dizer assim, ó, o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo da tua vida para mim? Vamos, que Deus esteja perguntando. Vocês vão dizer, eu vim louvar a Deus. O que você veio fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que você está fazendo aí em casa? O que o papai e a mamãe estão fazendo? Cozinhando? Fazendo o almoço? Levantando, acordando? Agora não, né? Porque o culto já passou, então ele já deve estar acordado há bastante tempo. Mas em tudo que nós fazemos, nós louvamos a Deus. Então essa música é muito linda, porque então diz assim, ó, pastor, o que você veio fazer aqui? E o pastor diz, aleluia, eu vim louvar a Deus, glória a Deus. E é lindo isso, né? Porque nós, em todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos lembrar que a nossa vida tem que ser de louvor a Deus, tá? Obrigada, Joana. E aí, então, nós vamos ver o seguinte. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje sobre louvor, tá, gente? Porque assim, ó, estar com vocês junto nesse tempo todo de pandemia e vocês continuarem aí firmes, louvando a Deus, é muito bom. Alegra o nosso coração, alegra o coração de Deus, tá? Então, continuem assim, continuem com sede das coisas de Deus, continuem querendo aprender mais de Deus. Então, nós aprendemos bastante sobre os salmos, né? E como eles são importantes para a nossa vida. Esses homens que escreveram os salmos, eles passaram por situações boas e situações não tão boas. E eu convido vocês, tá? A criarem um caderninho, peguem um caderninho. Vocês não sabem escrever? Colhem figurinhas. Hoje, nesse dia, aconteceu isso, eu louvo a Deus, glória a Deus. E assim vocês vão criar um caderninho, tipo um diário, né? Que vocês contam para Deus as coisas que aconteceram, os momentos que vocês choraram, quando a mamãe xingou vocês, quando o papai botou vocês de castigo, né? Ou quando vocês fizeram uma coisa legal. Coloquem no caderninho de vocês. Vocês vão ver que vocês vão estar criando um livro de salmos, contando coisas que Deus fez na vida de vocês, tá? Então, vou dizer o seguinte, para nós encerrarmos, tá? Que
domingo que vem, depois do culto, do papai, da mamãe, dos adultos, tá? Vocês esperem. É chato esperar, né? Quando nada está acontecendo. Mas esperem, que vale muito a pena. Essa série de super salmos que está começando agora, gente, vai ser demais, demais. Esperem para ver. Então, para nós encerrarmos, nós não vamos encerrar com uma oração, tá? Nós vamos encerrar com o louvor, o salmo, menor salmo que tem. Qual é mesmo o menor salmo que eu falei para vocês? Vocês lembram? Ah, do desafio. Vamos lá, vamos resolver essa história do desafio. O desafio. Quem nasceu primeiro? Davi ou Moisés? Moisés ou Davi? Alguém aí descobriu? Quem falou que nasceu primeiro foi Moisés? Sim, Moisés nasceu mais ou menos 200 anos antes de Davi. Davi nasceu depois, tá? E os dois nasceram aonde? Lá no Antigo Testamento, que é antes de Cristo, antes de Jesus nascer, tá? Porque o mundo, ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Então, agora nós vamos ler o... Aqui, ó. Vocês estão vendo esse cartaz? Não, né? Mas eu vou ler para vocês, tá bom? Botem o óculos do coração aí, abram o coração e ouçam o que diz. O menor salmo tem só 2 versículos. E eu vou dizer para vocês assim, ó, que ele é uma bênção. Estou deixando vocês curiosos, né? Porque vocês não estão enxergando o que está escrito aqui. Mas eu vou ler para vocês. E é assim, ó, ele está tão de acordo com aquilo que a gente está vivendo, que a gente tem clamado, que a gente tem louvado a Deus, que vocês vão se surpreender. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo, tá? Salmo 117, versículo 1. Louvem o Senhor. Digam aí. Louvem o Senhor, todas as nações. Exaltem-no todos os povos. Ok? Louvem o Senhor, todas as nações. Exaltem-no todos os povos. O versículo 2 do Salmo 117 diz assim, ó, porque imenso é o seu amor leal por nós. Digam aí, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre, ok? Isso é o que está escrito aqui onde vocês não estão vendo, ó. Meu braço sobe, desce, vocês não enxergam. Mas diz assim, ó, louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Isso é uma oração. Até domingo que vem, continuamos com essa série Super Salmos. Beijo no coração.